Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida poderosamente nessa noite. Que o Senhor te dê direção, que o Senhor fale ao seu coração, que você seja edificado na palavra do Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Todos nós aqui detestamos oposição, não é? É tão ruim quando a gente é criticado. Eu e você odiamos quando pessoas zombam de nós, quando pessoas zombam do nosso trabalho. Nós nos incomodamos profundamente quando a oposição se levanta contra nós. Nós nos sentimos desanimados, nós perdemos o vigor, nós tendemos a perder o nosso ânimo e a nossa paixão por aquilo que a gente está fazendo, quando nós estamos debaixo de críticas, e críticas muito duras. Eu tenho convicção de que você, assim como eu, olha para palavras desencorajadoras como se fossem setas agudas que machucam o nosso coração. É tão ruim quando a gente está tão empenhado em fazer algo. É tão desgastoso quando a gente coloca todo o nosso coração em servir. E palavras de desencorajamento, palavras de desânimo são lançadas na nossa direção. Nós nos sentimos frequentemente abatidos. Algumas vezes, a crítica ou a oposição, o desencorajamento vem de fora. Vem de pessoas que se colocam contrariamente a nós, vem do mal, vem das trevas. Mas outras tantas, a falta de ânimo acaba vindo de próximo de nós. De gente que está ali, caminhando ao nosso lado. De gente que colocou a mão no serviço junto com a gente, mas que acaba exercendo tanto desânimo na nossa vida, não é? Ainda outras tantas, eu e você enfrentamos o desânimo vindo do nosso próprio coração. A gente se coloca para fazer algo, a gente se levanta para servir, para trabalhar para o Senhor, e parece que lá de dentro do nosso coração, o desânimo brota. E nós desanimamos, e nós, muitas das vezes, perdemos a nossa alegria. Como um campo de guerra, assim também é a vida cristã. Porque nós estamos sempre em batalha. Porque nós estamos sempre em luta. Nos levantamos para servir ao Senhor e se levantam também contra nós os inimigos. Nos colocamos para viver a nossa vida em santidade, em busca do Senhor, em servir ao nosso Deus, e também se levanta contra nós acusações, setas e ações do inimigo contra nós. Eu imagino que você, assim como eu, às vezes se sente um pouco sem foco. Sabe quando a gente perde o foco? Perde o direcionamento? A gente quer servir. A gente quer viver uma vida para o Senhor. Mas parece que a gente perdeu o foco. Eu imagino que você, assim como eu, também se sinta às vezes desanimado. Você tem o foco. Você sabe o que é preciso ser feito. Mas falta ânimo. Parece que a gente está abatido. Parece que alguma coisa no nosso coração está dizendo: depois. Agora não. A gente se sente desanimado. Às vezes é difícil levantar e tomar a primeira atitude, não é? Às vezes é difícil mandar a primeira mensagem. Às vezes é difícil fazer o primeiro investimento. Às vezes é difícil sair do lugar. Eu imagino também que você, assim como eu, às vezes sinta medo. Você sente medo? Às vezes medo do que pode acontecer, medo de se envolver demais, medo de dar o meu nome, mas depois as coisas não irão tão bem, medo de me expor um pouco mais e depois descobrir que eu vou ouvir coisas que eu não imaginava que iria ouvir. A gente tem medo. E algumas outras vezes, eu sinto, e talvez você sinta também, uma perda da coragem. A gente sabe qual o foco, a gente tem até um pouco de ânimo, a gente está até tentando encarar o medo, mas parece que falta coragem de ir lá e simplesmente fazer. O texto que a gente vai meditar nessa noite é um texto que fala para mim e para você sobre nos mantermos firmes em momentos difíceis. O texto que nós vamos meditar essa noite é o tipo de texto que fala sobre como eu e você sofremos ataques, enfrentamos hostilidades, e o desânimo sempre está lá à porta do nosso coração. Mas é também um texto que foi escrito para encorajar, não apenas o povo de Deus no passado, mas a mim e a você hoje também. Porque nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Nós precisamos
de encorajamento para servir o Senhor. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, que será a nossa leitura dessa noite. Neemias 4, versículo de número 1. Nós vamos ler essa longa passagem. Eu vou tentar fazer essa leitura de uma maneira bastante dinâmica, de tal maneira que você consiga perceber as nuances e os detalhes de tudo que esse texto tem a nos ensinar. Neemias, capítulo de número 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta. Para ali acorrei a ter conosco: O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar? Oh Deus, obrigado por essa palavra, por essa história tremenda de encorajamento, por essa narrativa, Deus, que tem tanto a nos ensinar sobre como nos mantermos firmes
e inabaláveis no serviço do Senhor. Que essa história, que essa narrativa, que esse trecho da Tua palavra fale o nosso coração nessa noite, de maneira muito poderosa, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja nos visitando essa noite, e você talvez não saiba que nós estamos nessa série de mensagens no livro de Neemias. Pois esse tem sido o nosso texto há alguns domingos. E a história de Neemias começa com o fato de que o povo do Senhor estava vivendo cativo, vocês se lembram? E Neemias então recebe uma notícia de um dos seus servos, Anani. E a notícia que ele recebe lá no capítulo 1, versículo 2, é de que a cidade de Jerusalém estava deplorável. Ela estava destruída, os muros derribados, as portas queimadas, e o povo estava em grande aflição e em grande vergonha. As coisas estavam indo de mal a pior. Então esse servo de Deus, Neemias, que dá nome ao livro, ouve essa palavra, recebe essa instrução e decide se colocar em oração pedindo uma intervenção de Deus. O capítulo de número 1 de Neemias é todo ele uma oração de clamor, uma oração de intercessão, em que Neemias se coloca entre Deus e o povo dizendo: Deus, tem misericórdia, Deus, dá-nos graça, Deus, cuida do seu povo. Depois de ter orado, depois de ter clamado a Deus como seu primeiro e mais importante recurso, Neemias decide então clamar agora a um rei. O capítulo 2 nos conta como Neemias se aproxima de Artaxerxes, aquele rei poderoso, aquele rei que dominava todo o mundo conhecido daquela época. Neemias pede a ele e clama a ele para que pudesse voltar, levando consigo outros homens, outros servos, outros judeus, para que, voltando à cidade de Jerusalém, que estava em chamas, destruída, pudessem reconstruir os muros. Muros naquela época eram tão importantes hoje como os muros das nossas casas. Naquela época, os muros da cidade, hoje os muros de cada um dos nossos lares. Os muros eram uma forma de proteção, a cerca elétrica da época. Sem muros, uma cidade não resistiria. Sem muros, uma cidade estava aberta para bandidos, malfeitores ou nações inimigas. Jerusalém estava assim, com os muros derribados, com a nação completamente angustiada, em aflição e vergonha. É interessante porque a palavra de Deus nos conta que Neemias alcançou o favor do rei. Que Neemias recebe então autorização de Artaxerxes de voltar. E não apenas de voltar, mas ele recebe também apoio. E aí você pensa comigo, esse é um momento extraordinário dessa história. Porque Neemias ouve que a sua cidade está em frangalhos, de que Jerusalém está destruída, mas agora, pense comigo, que extraordinário a notícia: você pode voltar, você pode reconstruir, você pode levantar os muros. Jerusalém finalmente voltará a ser a cidade das nossas memórias, a cidade das histórias que eram contadas para nós no cativeiro. Você imagine a alegria, a satisfação no coração de homens como Neemias e tantos outros, homens e mulheres, crianças, que agora começavam a ter a expectativa de poder voltar para casa. Uma cidade reconstruída, uma cidade para nós podemos chamar de nossa. A alegria era muito grande no coração deles. Era tão grande, era tão forte, que Neemias volta com entusiasmo, encorajamento para o povo. E Neemias tinha uma consciência muito clara. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era fruto das suas próprias mãos. Não era porque ele era um grande líder, não era só porque ele era um homem inteligente, de fato ele era um grande líder. Mas Neemias sabia que tudo estava acontecendo, como diz o capítulo 2, versículo 8, porque a boa mão do Senhor estava com ele. Sem o Senhor não tinha restauração, sem o Senhor não existia voltar para reconstruir os muros, sem o Senhor não havia como contar com a bondade e a benevolência de um rei tão duro de coração como Artaxerxes. Mas a boa mão do Senhor estava sobre eles. Esse é um texto, irmãos. Neemias é um livro que fala sobre tudo, sobre o governo de Deus, sobre todas as coisas, e sobre aquilo que Deus faz por nosso intermédio. Neemias não é um livro que faz a gente chegar no final e dizer: uau, eu quero ser como Neemias. Não! É um livro que deveria nos fazer chegar ao final e dizer: uau, eu quero servir o mesmo Deus de Neemias. Porque se esse Deus for por nós, quem será contra nós? Esse é um livro sobre Deus, sobre aquilo que Deus faz. Irmãos, Deus havia movido o coração de Neemias, e ele era de fato um grande líder. E Deus moveu também o coração de todo o povo. E agora o povo estava decidido. E a gente termina o capítulo 2 com essa decisão: nós vamos voltar. Não importa o que os inimigos digam, não importa as zombarias que a gente receba, nós vamos voltar. Nós vamos reconstruir os muros. Jerusalém voltará a ser a mesma de novo. Então a gente começa o capítulo 3. E o capítulo 3 é um capítulo só sobre construção. É interessante porque é aquele tipo de capítulo da Bíblia que normalmente a gente não dedica tanto tempo lendo.
Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o capítulo 3 é bastante interessante. Porque Neemias narra como todos os muros e as portas de Jerusalém foram reconstruídas. Ele conta para nós a história meio que no sentido anti-horário. Ele vai citando todas as portas e todos os muros até voltar na ponta. Se você olhar no capítulo 3, você vai ver que ele vai falar sobre como foram reconstruídas a Porta das Ovelhas, a Torre do Sem, a Torre de Ananel, a Porta do Peixe, a Porta Velha, o Muro Largo, a Torre dos Fornos, a Porta do Vale, a Porta do Esterco. Essa porta devia ser estranha. A Porta da Fonte, a torre próxima à Casa Real, até o sepulcro de Davi, a Porta da Água, o Muro de Ofel, a Porta dos Cavalos, a Porta da Guarda e então de novo a Porta das Ovelhas. Sabe o que me chama a atenção nessa narrativa do capítulo 3? Cada lugar naquele Jerusalém tinha um nome. A reconstrução era afetiva, a reconstrução era familiar, cada coisa tinha um nome, cada local tinha um nome, cada parte do muro. Jerusalém estava reconstruindo a cidade que tanto amava, a cidade do grande rei Davi, a cidade do Deus Todo-Poderoso. E o coração deles está tão animado. O texto nos diz que eles já haviam construído ou reconstruído todo o muro, pelo menos até a metade, de uma ponta a outra de Jerusalém. Em pouco menos de 2 meses, a construção tinha avançado grandemente. Mas a história não termina no capítulo 3, não é? A gente entra no capítulo 4 que nós lemos hoje. E quando a gente começa o capítulo 4, nós nos deparamos com o fato de que aquela construção foi envolvida de muitas críticas, muita zombaria, de muitas setas de inimigos que se levantavam maldizendo o povo e tentando desencorajar o povo. Esse é um tipo de texto que me lembra de que a vida cristã é sempre uma vida de guerra. E de que a gente servir ao Senhor nunca será tão fácil assim. Não é só a gente pegar as nossas pás, os nossos martelos, os nossos serrotes e dizer, vamos lá, vamos reconstruir. Não é assim tão simples. Porque de repente a gente vai enfrentar hostilidades, críticas, zombaria, sofrimento. Em meio a tantos ataques, ameaças, nós encontramos de novo Neemias encorajando o povo. Se você olhar, por exemplo, para o versículo 20 do capítulo 4, você vai ver Neemias dizendo, o nosso Deus é quem pelejará por nós. É como se Neemias estivesse olhando para toda aquela zombaria, todas as críticas, todas as ameaças, e os inimigos ao redor dizendo, nós vamos invadir vocês de novo, nós vamos destruir vocês. Esse murinho que vocês estão construindo, isso não vale nada. Vocês vão ver, nós vamos acabar com essa audácia de vocês. Que história é essa de reconstruir muros? E Neemias diz para o povo, fiquem firmes, não desanimem, não tenham medo, tenham coragem. O Senhor é quem lutará por vocês. Esse é o tipo de passagem, o tipo de história que eu e você nos encontramos perfeitamente dentro dela. Porque assim como o povo viveu, nós também vivemos. Ao servirmos ao Senhor, a colocarmos a mão no arado, a colocarmos a mão para servir ao Senhor, críticas, zombarias, ataques do mal, ataques do maligno, críticas do mundo, e nos sentimos tantas vezes sim, abalados, desencorajados, desanimados. Mas a mesma palavra de Neemias ao povo é a minha palavra a você nessa noite. Tenham bom ânimo, Deus lutará por nós. Deus é quem luta por nós. Deus é quem está ao nosso lado. Irmãos, essa é uma passagem de grande encorajamento. Nela nós somos convencidos de que Deus é quem luta pelo seu povo. E se Deus é quem luta por nós, algumas atitudes precisam estar presentes no nosso coração. E eu quero falar a você essa noite sobre 4 delas. Sobre 4 atitudes de coragem, sobre 4 atitudes de paixão, de serviço, que devem ser cultivadas por mim e por você, ao lembrarmos que Deus é por nós e de que Deus está ao nosso lado. A primeira delas é que eu e você precisamos manter o foco. Você precisa manter o foco. Olha comigo na sua Bíblia, versículos 1 a 3 de novo. Os versículos 1 a 3 nos dizem, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Se estava com ele Tobias, um amonita, e ele disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles ficam irados. O texto nos diz que os inimigos do povo do Senhor se iram, e a ira é a típica reação do mundo contra a obra de Deus.
O mundo não se agrada quando o reino de Deus avança. O mundo não se agrada quando a obra de Deus é feita. Isso gera ira no coração do homem. Isso gera ira no poder das trevas. Porque a obra de Deus não pode prosperar assim. Eles se iram, eles zombam do projeto. Se você olhar nos versículos 2 e 3 que lemos, você vai ver zombaria. Eles não vão conseguir, que é isso? Em um dia só eles vão fazer isso tudo? Claro que não. Mesmo que eles construam, se vier uma raposa aqui, vai destruir isso tudo. Ataques emocionais são colocados para desencorajar o povo. Palavras duras, palavras de desânimo. E eu imagino que você também, muitas das vezes, tenha sofrido coisas assim. Não é um ataque físico, mas é verbal. Não é uma crítica que vai lá, não é alguém que encosta em você e te machuca, mas que te fere com as palavras. Que te desanima, você não vai conseguir. É óbvio que isso não vai dar certo. Você está sendo ousado demais, você não tem esse dom. Você não foi chamado para isso. Você não devia fazer isso dessa forma. Você quer ser aparecido, por isso que você quer trabalhar desse jeito na igreja, não é não? Palavras assim são duras, não são? São desencorajadoras. Mas é por isso que essa passagem nos lembra que se Deus é por nós, você precisa manter o foco. Você não pode perder o foco daquilo que você foi chamado para fazer. Você não pode ficar olhando e se perdendo e ouvindo demais as críticas. Você precisa manter o foco. Olha a reação de Neemias, por exemplo, nos versículos 4 e 5. Leia comigo. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Qual é a reação de Neemias quando ele começa a enfrentar as zombarias? Ele mantém um foco. E a forma que Neemias encontra para manter o foco é a oração. Críticas, desânimo, zombaria, dizendo a você, não vá, você não vai conseguir, não sirva ao Senhor, não é esse seu lugar, você não tem a vocação. E Neemias se dobra diante de Deus. Irmãos, Neemias se volta ao Senhor porque a oração é sempre a maior arma do povo de Deus. Muitas das vezes nós achamos que a oração é a nossa última arma. Mas na verdade a oração deveria ser sempre a nossa primeira arma. Diante do desencorajamento, joelhos dobrados. Diante de palavras duras, vida de oração. Diante de ataques do inimigo, dependência de Deus. Neemias se volta à oração. A oração de Neemias clama por justiça. Porque Neemias evita a vingança pessoal. Não é simplesmente ir lá e matar o Sambalate e o Tobias. Não é simplesmente pegar uma espada e falar, quer saber? Eu vou acabar com esse Sambalate, eu vou acabar com esse Tobias e acaba logo com esse negócio. Não é vingança pessoal, é confiança na providência e no cuidado de Deus. Você percebeu que na oração, Neemias diz, Senhor, não se esqueça do pecado deles. Não se esqueça que ele trouxe ira diante do Senhor. Mas que a vingança seja sua, Deus. Que o Senhor os puna, que o Senhor haja. Isso é confiança. Mas tantas vezes, quando nós nos sentimos acuados, estamos debaixo de crítica, de zombaria, perdemos o foco e começamos a resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Deixa comigo, eu vou dar um jeito. Eu vou lá, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não, vim criticar o meu trabalho, eu não vou aceitar. Confie no Senhor, mantenha o foco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que peleja ao nosso favor. Eles oraram e se mantiveram focados. O versículo de número 6, de maneira muito simples, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. O versículo 6, ele entra nessa passagem como literalmente uma passagem que nos mostra o que é manter o foco. Crítica, 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 e de repente eu me dobro diante do Senhor em oração e volto a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso é manter o foco. Isso é não ser distraído pelas críticas, não se perder no caminho. Tantas vezes nós sabemos o que fazer, temos diante de nós o que fazer, temos a nossa vocação, temos os dons, temos o lugar para servir, somos chamados para fazê-lo, mas perdemos o foco. Irmãos, se Deus é por nós, se Deus luta e lutará pelo seu povo, eu e você precisamos manter o foco na obra do Senhor. Não perca a direção. O povo se volta em união, ânimo, focado em fazer a vontade de Deus. Mas essa é uma passagem de encorajamento. E não apenas nós somos encorajados
a mantermos o nosso foco, porque Deus é quem luta por nós. Mas somos também encorajados a não desanimar. A segunda verdade que eu queria compartilhar com você é essa. Não desanime. Não perca seu foco, mas também não desanime. Você precisa de ânimo. De novo, a gente olha agora para os versículos de 7 até o versículo de número 10 e nós encontramos a mesma lógica. Ataques, oração. Mas ao invés de um retorno para o trabalho de espontâneo, a gente encontra desânimo começando a tomar o coração do povo de Deus. Olha na sua Bíblia comigo, versículos 7 e 8. Os inimigos não se saciam. Eles não estão satisfeitos. A ira continua tomando o coração deles. O versículo diz, 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Eles já estavam irados desde o início. Mas agora que todos os ataques deles não surtiram efeito, e que o povo do Senhor continuou a trabalhar e continuou a edificar os muros, eles foram ficando cada vez mais irados. Cada vez mais bravos, odiosos, rangendo os dentes. O versículo 8 diz que ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Se a gente não pode fazer o povo parar de trabalhar apenas criticando, se a gente não consegue só zombar e fazer eles desistirem do trabalho, então vamos nos juntar e vamos atacá-los. Então vamos nos juntar e vamos contra eles. É impressionante a gente pensar como os inimigos do povo do Senhor nunca se saciam, nunca se cansam. Os ataques do mal contra a minha vida e a sua vida nunca cessarão. Nunca cessarão. Pelo menos não até o dia de Cristo e da vitória plena e completa do Cordeiro. Enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, a nossa vida cristã será uma guerra. Enquanto nós estivermos nesse mundo, os inimigos vão se arregimentar contra nós. Enquanto nós estivermos nesse mundo, Satanás e seus anjos não aceitarão o avanço do reino de Deus. Nem um dia, nem por um segundo sequer. Sempre se levantando, sempre atacando o povo de Deus. No passado, Satanás e seus anjos, o poder das trevas se levantava através dessas nações, querendo impedir o avanço do povo de Deus. E hoje não é diferente. Eles se arregimentam, eles estão enfurecidos, eles estão tomados de ódio, de ira. O desejo deles é criar confusão no meio do povo de Deus. Já percebeu que muitas das vezes para que o inimigo nos tire do foco do serviço ao Senhor, ele não precisa destruir a igreja. Basta ele plantar confusão no nosso meio. Basta ele plantar desânimo no nosso meio. Basta a gente perder o foco. Você não precisa acabar com a IPE toda. Você não precisa destruir esse local que a gente se reúne. Você não precisa acabar com todos os ministérios. Você não precisa simplesmente destruir as pessoas. Plante confusão ali. Faz com que a IPE perca seu foco. Faz com que a gente comece a brigar entre nós mesmos. Faz com que a gente comece a achar que servir ao Senhor tem a ver com glória, com honra, com vaidade. Faz a gente começar a achar que tudo na igreja deveria ser para me agradar. Se a gente começar a perder o foco, se nós começarmos a nos sentir desanimados, então a obra do Senhor vai parar. Ela vai parar. É interessante que no versículo de número 9 a gente encontra Neemias tendo a mesma reação quando o segundo momento de ataques se levanta. Olha na sua Bíblia comigo. O que Neemias faz quando os ataques dos inimigos se voltam contra eles de novo? Neemias ora ao Senhor. Não é impressionante? Versículo 9 diz, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nossa, aqui há uma lição muito simples para nós, porque é incrível como a oração é de fato a arma mais poderosa do povo de Deus. A reação de Neemias é, a gente precisa orar mais. Se as coisas estão piorando, então a gente precisa orar mais. Se a gente começou a desanimar do serviço ao Senhor, então é porque falta oração. Se a gente está perdendo o foco na obra que Deus nos chamou para fazer, então vamos orar mais. Essa é a reação de Neemias. Volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Porque se Deus é que lutará por nós, eu e você não podemos nos desanimar. A gente não pode desanimar. É interessante, porque Neemias toma aqui uma atitude que nos ensina muito. O versículo 9 diz que ele não apenas ora,
mas que ele decide então tomar uma decisão estratégica. Qual é a decisão? Ele coloca vigias, dia e noite, guardando os muros de Jerusalém. Quando eu olho para essa atitude, eu penso que aqui a gente tem uma lição tão prática para a nossa vida. A gente deveria viver a vida cristã cultivando essas duas práticas o tempo inteiro, sempre conjugadas: vigiar e orar. Você precisa orar, você precisa vigiar. Se você apenas orar, mas não vigiar, você pode estar falando com Deus e mesmo assim cair em tentações. Você precisa vigiar. Até as nossas orações podem se tornar orações que nos fazem ficar longe de Deus. Como isso pode, pastor? Quando a gente ora por coisas erradas. Quando a gente ora só para o nosso próprio coração. Quando nossas orações se tornam egocêntricas demais, egoístas demais. Quando a gente começa a pedir aquilo que Deus não nos dará em hipótese nenhuma, porque a gente sabe que essa não é a vontade de Deus. A gente sabe que isso é pecado. A gente sabe que isso desagrada a Deus. Eu e você precisamos orar, mas eu e você também precisamos vigiar. Neemias decide orar, mas ele decide colocar guardas. Ok, vamos orar, mas além de orar, precisa ter gente dia e noite vigiando. Se você for orar, vigia. Ore de olho aberto, porque você não pode parar de vigiar. Eu consigo imaginar alguns vigias colocados nos lugares mais altos dos muros, de olhões abertos de manhã e de noite e orando no coração. O Senhor lutará por nós, o Senhor lutará por nós, o Senhor lutará por nós. O que é aquilo ali? Opa, não é nada. Ok, o Senhor lutará por nós. Orar e vigiar. Porque quando a gente assume um modo de batalha, um simples gravetinho que é quebrado, nos faz assustar e preparar para a batalha instantaneamente. Porque eu estou vigilante. Irmãos, contra os ataques do inimigo a gente precisa de vigilância. Porque as armadilhas do mal são tão sutis. O apóstolo Paulo diz que a gente não deveria desprezar as armadilhas sutis, as estratégias do maligno contra o seu povo. Cuidado, vigie, ore, vigie, ore. Mas por mais que Neemias tenha orado, e por mais que ele tenha colocado vigias nos muros, parece que o desânimo falou mais forte e começou a entrar dentro do coração do povo de Deus. Versículo 10 nos diz isso, olha na sua Bíblia de novo. Versículo 10 diz: então disse Judá, o povo de Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que nós não poderemos edificar o muro. Não existe nada mais perigoso para o povo de Deus do que o desânimo que parte do nosso próprio coração. O fogo do inimigo que vem de fora é perigoso. A gente precisa vigiar, a gente precisa orar. Mas ainda mais perigoso do que o fogo que vem de fora é o fogo que vem de dentro. São os ataques que vêm de dentro. É o desânimo. É a nossa tendência de sempre ver a obra de Deus como algo que não está indo tão bem. É quando a gente começa a falar entre nós que a gente está sentindo que as coisas não estão legais. É quando a gente começa a olhar para a vida da igreja e pensar: eu não sei se está tão bom assim. Já teve melhor. Eu não sei se a gente vai conseguir, desse jeito não está legal. Será que a IPE vai conseguir ser mesmo uma igreja abençoada? Eu estou achando que as coisas estão tão fora de foco. Sentimentos assim são perigosos, gente. Olha só, eles não tinham trabalhado nem sequer 2 meses. E toda a extensão dos muros de Jerusalém já estavam construídos pela metade. Pela metade. Os muros todos, as portas todas. Mas tinha gente dizendo: tem muito escombro. Sobrou entulho demais. Não dá para carregar esse negócio e ainda preocupar com o inimigo. A gente não vai conseguir. Literalmente, aqui é um típico caso, não de ver o copo meio vazio ou meio cheio, mas de ver o muro meio terminado ou não meio terminado, ou meio incompleto. Tinha gente olhando para o muro e dizendo: uau, a gente está quase acabando. E tinha gente olhando para o mesmo muro e dizendo: poxa, nós só construímos isso até agora. Depende de como você enxerga a metade do muro. Se Deus lutará por nós, se Deus é quem luta pelo seu povo, eu e você não podemos desanimar. A gente deveria olhar para o muro construído até a metade e dizer: uau, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, ainda tem mais metade de um muro para a gente construir. Mas se o Senhor foi fiel até agora, o Senhor será fiel até o fim. Então vamos embora. Chega de desânimo. Irmão, pare de ver o muro meio incompleto. Passe a olhar para esse muro e dizer: até aqui Deus nos ajudou, que extraordinário. Olha o que Deus fez no nosso meio, olha o que Deus está fazendo no nosso meio. Claro, toda igreja tem coisas incompletas.
Claro, toda obra do povo do Senhor tem coisas pela metade, mas Deus é quem está construindo em nós algo extraordinário, segundo o seu querer. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre como a gente gosta do muro, é sobre um Deus que é por nós, e se Ele é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Então tenha ânimo, tenha vigor. Irmãos, é tão perigoso quando a gente deixa o desânimo tomar conta dos corredores da vida da igreja. Quando na nossa rádio ovelha, a gente começa a reclamar de tudo. Ah, não está legal. Ah, não sei. Ah, não está isso. Ah, não tem aquilo outro. Gente, se a gente fosse perguntar para todo mundo como é que cada um gosta do muro, ninguém construía muro. Você quer colocar qual pedra nesse muro? Tipo uma ardósia, para dar uma enfeitada, uma decorada. Uma ardósia é feio. Tem que ter pelo menos um granito ali em cima. Não, a porta do esterco pode ser feinha, mas a das ovelhas tem que ser bonita. Cada uma com seu nome. Não, gente, não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo. Eles já tinham avançado na construção, mas os inimigos se levantam contra ele. Mas essa, irmãos, é uma passagem de encorajamento. E o que Deus estava ensinando ao povo através de Neemias e a mim e a você essa noite é: não perca o foco. Mantenha-se focado. Mas Ele também está ensinando a mim e a você: não desanime. Não perca o ânimo em servir ao Senhor. Mas há uma terceira verdade aqui. Que se Deus é por nós, e se nós estamos convencidos de que Deus é quem luta pelo seu povo, nós também não podemos ter medo. Eu e você não podemos deixar o medo controlar o nosso coração. Olha na sua Bíblia comigo, versículos 11 e 12. A zombaria se torna uma grande ameaça de um ataque iminente. E agora, os inimigos que estão cada vez mais enfurecidos, estão decididos a atacar o povo do Senhor. Versículos 11 e 12 diz: disseram, pois, os nossos inimigos, eles não saberão de nada disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Agora as críticas deixam o seu lugar e uma ameaça real surge contra o povo do Senhor. A notícia que se espalha agora é: os inimigos virão contra nós. Os inimigos vão nos atacar. Mas aqui há algo que eu queria chamar a sua atenção. Boatos, às vezes, são mais agudos em ferir do que a própria realidade que está por trás. O versículo de número 12 nos conta que o boato começa a se espalhar. As pessoas, os judeus que viviam nas vizinhanças, ouvindo sobre o ataque dos inimigos, começam a dizer: olha, se prepare, porque de todos os lados inimagináveis vocês serão atacados. O boato sempre aumenta, não é? A gente tem aquele dito popular de que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E agora tem gente espalhando boato dizendo: olha, cuidado, hein? Cuidado com esse negócio de reconstruir muros, porque de todos os lugares que vocês imaginarem vai aparecer gente atacando vocês. O boato era mais do que a própria realidade. Sanbalat e Tobias nem tinham esse poder todo de arregimentar tantos inimigos assim. Neemias tinha autorização de Artaxerxes, os muros já estavam pela metade, mas os boatos, as ameaças começavam a vir forte sobre o coração do povo. Mas qual é a reação de Neemias aqui? Olha a sua Bíblia, versículo 13. Então, eu pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. É interessante, porque a reação de Neemias não é a reação de medo. A reação de Neemias não é a reação de pavor. Neemias não diz: gente, larga o muro pela metade, vamos embora. Essa não é a reação de Neemias. Neemias não diz: gente, deu errado, não vamos conseguir, os inimigos vão atacar de todos os lados. Ele diz: não, nada disso. Vamos fazer o seguinte, o muro está pela metade, então separa família por família. Cada um pega seus meninos tudo, junta os meninos tudo pertinho, cada um pega a lança, cada família vai ter que lutar. Não adianta: ah, mas eu não sei lutar, se vira, a lança está aqui, se posiciona atrás do muro e se prepara, porque se o inimigo vier, nós estamos prontos para a batalha. Sabe por que Neemias reage assim? Porque Neemias sabe, como ele vai dizer no versículo 20, Deus é quem lutará por nós. Não tenha medo.
Se Deus lutará por nós, o medo não pode tomar conta do nosso coração. Vá para trás do muro, fique na brecha, coloque a lança na mão, prepare-se. Se o inimigo vier, eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Deus é que lutará por nós. Neemias prepara o povo, fecha cada brecha, cada família assumindo a sua posição. E aqui eu aprendo uma lição tão interessante sobre a nossa vida como comunidade. Não adianta minha família lutar, irmãos. Não adianta só a família de alguns líderes da igreja lutarem. Não adianta alguns poucos membros da igreja se colocarem em batalha. Todos nós precisamos estar atrás do muro. Família por família, família por família, família por família. Com as lanças nas mãos, preparados para a batalha. É extraordinário como Neemias guia o povo. Neemias não chama, olha, ok, quem sabe lutar, venha comigo, vamos proteger ele. Ele diz, não, cada família. A sua família está comprometida com essas coisas? A sua família também se posiciona para servir ao Senhor? Porque essa é uma responsabilidade, esse é um compromisso de cada um dos nossos lares aqui representados. O povo está lá, preparado. E agora, Neemias diz no versículo de número 14 algo extraordinário. Ele diz que inspecionou tudo. Ele olhou tudo, conferiu cada pedaço do muro, cada brechinha que estava aberta, dispôs os nobres, os magistrados, o resto do povo. E então Neemias diz palavras de profundo encorajamento. Ele diz primeiro, não tenham medo, não temais, não temais. E aí então ele dá um motivo. Por que a gente não deve temer? Por que a gente deve ter coragem? Por que a gente deve lutar? Por que a gente deve jogar fora o medo? Ele diz, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Não tenha medo, lembre-se do Senhor. Não tenha medo, lembre-se do Senhor. Sabe a imagem que vem à minha mente? Cada família se posicionada atrás dos muros e Neemias passando um por um, chefe por chefe de família, batendo no ombro e dizendo, não tenha medo, lembre-se do Senhor, lute pela sua família. Próximo, não tenha medo, lembre-se do Senhor, lute pela sua família. E essa noite eu digo a você em nome de Jesus, não tenha medo, lembre-se do Senhor, lute. Cumpra a obra do Senhor, sirva a Deus, busque ao Senhor, permaneça nessa caminhada, avance em servir ao Senhor. Nós não fomos chamados para retroceder, irmãos, nem para desistir, nem para sucumbir ao medo, nem para largarmos a nossa obra. Deus é quem lutará por nós. Neemias encoraja o povo dizendo no versículo de número 3, versículo 14, pelejai, lutem. Pelos vossos irmãos, pelas vossas irmãs, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Lute. Não desista. Não desista. Irmãos, essa é uma passagem sobre encorajamento. Em que Deus encoraja a mim e a você. Para que eu e você não possamos perder o nosso foco. Ele diz, mantenha o foco. É Ele que nos ensina também a não desanimar. E Ele que igualmente nos ensina a não termos medo. Mas em quarto e último lugar, essa palavra de encorajamento, também nos lembrando que Deus é quem luta por nós, ensina a mim e a você, seja corajoso. Seja corajoso. Mantenha o foco, não desanime, não tenha medo, seja corajoso. Faça a obra de Deus. O versículo de número 15 é maravilhoso. Porque ele começa nos dizendo as seguintes palavras. E aconteceu ou sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Os inimigos tinham um plano. Qual era o plano? Vamos infiltrar no meio deles, sem eles saberem. Quando a gente já estiver no meio da cidade, lá dentro, nós matamos cada um deles, a obra acabou. Por que não deu certo? Porque Neemias ficou sabendo do projeto do inimigo. Porque Deus responde orações. Porque Deus revela intentos do mal. Porque Deus não deixa encoberto aquilo que será contra o povo dele. E o versículo de número 15 diz que quando os inimigos ficaram sabendo que o povo do Senhor já sabia e que os projetos deles estavam todos frustrados, o povo simplesmente disse, bora trabalhar. Vamos voltar para os muros.
cada um para o seu canto, cada um pega seu trecho. A gente tem mais meio muro para terminar. O versículo 15 diz que a gente pode ter coragem, porque Deus é quem luta por nós. O versículo 15 diz que o projeto dos inimigos contra o povo do Senhor foram todos frustrados. Irmãos, não é sobre você, é sobre o que Deus faz. Não é sobre Neemias ser um grande líder, é sobre o Deus de Neemias. Não é sobre a sua inteligência, a sua perspicácia, é sobre o Deus que te chamou. Não é se esse ministério vai te dar alguma honra, alguma glória, não é se esse trabalho vai te dar algum prestígio, não é se você gosta, se você não gosta, é porque Deus é com cada um de nós. Os inimigos se levantam contra o povo do Senhor, Deus frustra os desígnios e planos do coração deles. E qual deve ser a nossa reação? Coragem. Deus já frustrou os planos deles, nós já sabemos que Deus que luta por nós, vamos voltar para o trabalho. Mantenha o foco, não desanime, não tenha medo, tenha coragem, volta para o trabalho. É maravilhoso, porque o povo tomou coragem e voltou. Mas como o povo voltou? Voltou diferente agora. Olha na sua Bíblia comigo, versículos 16, 17 e 18. Daquele dia em diante, antes não, mas daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E aos chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Agora não tinha gente só com pá, tinha gente também com lança nas mãos, com espada das mãos. O povo está pronto, o povo está preparado. Olha o versículo 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava espada. Você imagina a gente guiando um carrinho de mão e o cara está equilibrando o carrinho de mão com uma das mãos, porque na outra tem uma espada. Nós não vamos parar de trabalhar, mas nós também não vamos parar de vigiar. Se os inimigos vierem, nós estamos prontos. Se eles nos atacarem, a espada já está nas mãos. Olha agora o versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. O povo estava preparado. Ânimo renovado, ânimo redobrado, preparados para continuar a obra, prontos para lidar com os ataques dos inimigos, prontos para lidar com as palavras de zombaria, com as ameaças, prontos para servir a Deus. Será que nós também estamos assim, servindo a Deus e cumprindo a obra que Ele tem nos dado? Será que a gente está fazendo a obra de Deus com uma das mãos e com a outra a gente está vigiando contra os ataques do maligno, vigiando o nosso coração, vigiando a nossa vida? Porque tem muita gente que se envolve na obra do Senhor, mas que se esquece do seu coração. Tem muita gente que se envolve na obra do Senhor, mas se torna ativista. Faz, mas não cuida do coração, não cuida da vida com Deus. E os ataques e as armadilhas do mal vêm e sucumbem, caem em tentação, perdem a fé, perdem a alegria. Irmãos, Deus chamou o povo dele daquela época e nos chama hoje também a trabalharmos. A pá vai numa das mãos, na outra uma espada. Porque nós estamos prontos. Por toda a extensão do muro havia gente pronta, havia gente disposta. E Neemias agora encoraja o povo de maneira tão poderosa. Olha o que ele diz nos versículos 19 e 20. Preste bastante atenção. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é essa obra. E nós estamos muito separados. Cada um está num canto. Cada um está num lugar do muro. Longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta. Para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus é quem pelejará por nós. Está todo mundo espalhado, os muros são muito largos e muito distantes. O povo está totalmente espalhado pela extensão dos muros de Jerusalém, reconstruindo aquilo que estava derribado. E Neemias diz: quando a trombeta tocar, é porque o inimigo está chegando. Corram para a direção do som que vocês estão ouvindo. Se unam. E tenham uma certeza só no coração: Deus lutará por nós. Não pare de trabalhar. Não largue sua obra. Não largue o lugar onde Deus te colocou. Não tire a pá da mão. Não deixe de servir ao Senhor. Mantenha o foco. Tenha bom ânimo. Não sucumba ao medo. Tenha coragem. Deus vai lutar por vocês. Palavra de encorajamento. O texto termina versículos 21 a 23 dizendo: assim nós trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças, do raiar do dia até o sair das estrelas. A noitezinha estava chegando e tinha gente com lança na mão.
E também nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite eles não sirvam de guarda e de dia tem que trabalhar. É vigiar e trabalhar, vigiar e trabalhar. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens largávamos as nossas vestes. Ninguém parava de trabalhar. Ninguém trocava de roupa. Ninguém dava tempo. A gente tem que terminar esses muros e é logo, porque quando o inimigo vier, nós estaremos preparados. Cada um se deitava e colocava à sua direita uma espada. Esse texto ensina para a gente que a gente precisa ter coragem para servir ao Senhor. Se Deus é quem lutará por nós, então eu e você não podemos perder o foco, não podemos desanimar, não podemos ceder ao medo, mas precisamos ter coragem. A gente coloca a espada nas mãos, a gente se prepara para a batalha, mas a gente sabe que Deus é quem lutará por nós. Mas antes de terminar essa mensagem, eu queria te dar uma última palavra de encorajamento. E a palavra de encorajamento que eu queria dar a você, ainda no final dessa mensagem, é porque, de fato, sofrer acusações e zombarias gera grande sofrimento. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós nos lembramos de alguém que sofreu tão profunda zombaria e humilhação, que de fato é incomparável com o que a gente pode sofrer. Lembra de Jesus? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado por sua própria família. Ele foi abandonado pelos seus discípulos nos momentos mais importantes da sua vida. Ele foi rejeitado. Ele recebeu acusações falsas. Um julgamento mentiroso e falso que aconteceu numa madrugada. Jesus teve que lidar com zombaria, com vergonha, com gente que passava balançando a cabeça e cuspia. Ele estava nu no madeiro. A nudez de Jesus foi exposta a todos os que passavam naquele lugar, 100% nu, humilhado diante dos homens. Ele, o Rei da Glória, exposto como um cordeiro, que nada falava em sua defesa. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53:7, que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A gente pode vivenciar ataques, zombarias e críticas na nossa vida, no nosso serviço ao Senhor, mas eu e você precisamos nos lembrar que Jesus Cristo, que o nosso Senhor, que o nosso Redentor, sofreu ainda mais severas zombarias, ataques e vergonhas do que eu e você jamais iremos sofrer. E aqui há uma lição extraordinária para nós. Porque a perseverança de Jesus no meio da zombaria e da dor, até a cruz, até a vitória, até sair da tumba, até ser levado aos céus, garantiu a minha e a sua salvação hoje também. Foi porque Jesus não desanimou, foi porque Jesus não perdeu o foco, foi porque Jesus não teve medo, foi porque Jesus teve coragem de encarar todo o poder da morte. É que ele expôs os inimigos à humilhação pública e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. O coração de Jesus se angustiou, ele chorou, ele derramou seu sangue, mas ele não perdeu o foco, ele não desanimou, ele não teve medo e sucumbiu ao medo, mas ele teve coragem e se entregou por mim e por você. E por causa da obediência, da obra, do serviço dele, eu e você somos transformados. Pense comigo, irmãos, os muros de Jerusalém ainda hoje continuam derrubados. Eles foram reedificados, mas derrubados depois de novo, no ano 70. Mas por causa de Jesus, por causa da vitória de Jesus na cruz, um dia eu e você vamos habitar não uma Jerusalém feita por mãos humanas, mas nós vamos habitar a Jerusalém celestial. Os muros perfeitos da Jerusalém celestial, com suas portas maravilhosas abertas para todos os povos da terra. Apocalipse 21:22 diz que no meio dessa cidade gloriosa estará o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o santuário no meio do seu povo. Apocalipse 21, versículo 3 diz que no meio da cidade santa, no meio da Jerusalém celestial, estará o trono do Cordeiro eterno de Deus, Jesus, o Senhor. Muros de uma cidade que Ele mesmo reconstruiu, banhando-as com seu sangue precioso. Essa é a cidade que nós vamos habitar. Essa é a cidade que nós somos chamados a habitar. Não de muros que nós reconstruímos, não. Mas de muros que custaram o preço de um sangue tão precioso, o sangue de Jesus. Por isso, irmão, continue a servir. Com uma mão, segure a pá, mas na outra, segure as promessas de Deus. Segure as promessas de Deus com tamanha convicção
que te impulsione a trabalhar, a servir ao Senhor. Olhe para Cristo e continue a servir, porque Jesus sofreu tudo por nós para nos dar a vida eterna. Olhe para Cristo e continue a servir, porque é Ele que garante triunfantemente que eu e você vamos entrar os portões eternos da cidade celestial. Irmãos, olhe para Cristo e continue a servir, sabendo que os sofrimentos do presente tempo são incomparáveis com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Mantenha seus olhos em Cristo e não desanime, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Vamos orar? Senhor, são tantos os ataques contra o povo do Senhor, porque não podendo destruir o autor da vida, os inimigos se levantam contra a igreja de Cristo. Não podendo destruí-lo porque ele venceu a morte e triunfou sobre o inimigo, agora resta no tempo que lhe sobra aos inimigos do Senhor perseguir a igreja de Cristo. Ó Deus, mas nós queremos perseverar em te servir. Continuar a tua obra com alegria, com ânimo, com vigor. Então nós te rogamos, Deus, não nos deixe desanimar. Não nos deixe perder o foco. Não deixe que o medo tome nosso coração e dá-nos coragem, Senhor. Coragem para te servir. Talvez alguns queridos aqui essa noite já tenham se sentido desanimados. Talvez estejam nesse exato momento se sentindo assim. Talvez tenham deixado de lado o serviço ao Senhor. Talvez tenham pensado que servir ao Senhor não é coisa mais para eles agora. Talvez tenham deixado de lado sua pá, seu serviço, seu lugar no muro. Reanima os corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Revigora o nosso coração. Dá-nos ânimo renovado, Senhor. Nos inclina a te buscar, Deus bendito, em nome de Jesus. Na obra que nós cumprimos diante do Senhor, não apenas localmente dentro da igreja, ocupando algum cargo ou ministério. Não, Deus, mais do que isso. Lugar onde o Senhor nos plantou, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, nossos familiares, que ali a gente possa continuar servindo ao Senhor, sendo sal e luz, sendo exemplo, sendo instrumento de graça e de louvor ao Senhor. Deus, não nos deixe desanimar, renova o nosso coração e nos faz convencidos, ó Deus, de que o Senhor é quem lutará por nós. Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com ânimo renovado, com ânimo redobrado. O Senhor é quem luta por nós, é por isso que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração.